Bem-vindos à teleconferência da PBG, em que serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2020. Passo agora a palavra ao Sr. Mauro. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Uma satisfação estar de volta nessa audioconferência com os senhores, poder compartilhar um pouco da performance da companhia ao longo do primeiro semestre, especialmente no segundo trimestre, e bem como as perspectivas que imaginamos ao longo do segundo semestre. Trouxemos aqui alguns slides que mostram um pouco a performance da companhia, mas antes de mais nada, cabe a mim colocar um pouquinho a visão estratégica do nosso negócio e depois o meu colega vice-presidente Ronei entrará no detalhamento da performance da companhia. Costumamos colocar normalmente os nossos diferenciais competitivos como introdução, como aquecimento da conversa. É um tema recorrente, a empresa está bem focada em aprofundar, melhorar os seus diferenciais, mas eu gosto muito de destacar, principalmente numa reunião como essa, o item 4, que é a confiabilidade nas nossas relações com todos os nossos stakeholders, parceiros, clientes, fornecedores e, fundamentalmente, os nossos acionistas. Então, essa preocupação é uma constante e essa reunião de hoje, bem como todos os outros contatos que, ao longo do tempo, temos procurado aprimorar na relação, transparência e governança da companhia, acho que contribuímos para fortalecer a questão da governança e das relações e confiabilidade das mesmas. Seguindo um pouquinho na apresentação, vale a pena também destacar aos senhoras e senhores um pouco do direcionamento estratégico da companhia. É evidente que uma companhia do nosso porte tem uma série de ações, mas cabe você sempre respaldá-las em 2, 3, no máximo 4 pilares de sustentação da sua estratégia. Trouxemos aqui os 3 principais. O primeiro deles, e aqui não os coloco em ordem de prioridade, mas apenas para dar um encaminhamento didático, o primeiro comentaria seria a questão do varejo integrado. A Porto Belo é reconhecida e sabida no mercado como uma indústria de relevância nacional, maior faturamento do setor, mas já fazem pelo menos mais de 10 anos que nós viemos trabalhando em atender e desenvolver toda a cadeia de supply, chegando ao varejo. Através das nossas lojas próprias, através da rede de franqueados, mas ao mesmo tempo mantendo uma relação saudável de multicanal com os nossos distribuidores, com os home centers, com as vendas das construtoras numa relação B2B e, naturalmente, no mercado internacional, que representa quase 1/4 do nosso faturamento. Mas o varejo integrado e puxado tem o poder, tem a condição de contribuir a partir da relação que nós temos com o consumidor final, de poder contribuir, e tem vasos comunicantes com os demais canais há pouco citados, porque oxigena a empresa, mantém ela em contato com o mercado, faz perceber as reações do dia a dia. Essa dinâmica do mercado é melhor percebida quando você tem um varejo integrado, e não só perceber, como também reagir. Por isso que nós chamamos um varejo não só integrado, mas puxado, medido, gerenciado a partir do mercado. Então, esse é o primeiro ponto que tem nos acompanhado ao longo dos últimos anos. O segundo ponto, esse sim, mais recente, embora a companhia tenha um histórico de atuação no mercado internacional, a Porto Belo é o maior exportador de cerâmica brasileira, e de porcelanato, de revestimentos de maneira geral, mas quando nós falamos em internacionalização, não nos referimos a uma plataforma de exportação. Nos referimos a desenvolver uma estratégia onde a empresa possa ter atuação local. O que significa atuação local fora do Brasil? Ter uma atuação, seja como produção, seja como distribuição, que extrapole a atuação como exportador. Então, conhecimento do mercado, investimento regional, investimento em distribuição, e no nosso caso, estudando a construção de uma unidade fabril nos Estados Unidos, já temos terreno adquirido, estamos no momento trabalhando na infraestrutura ao redor da planta, do terreno adquirido, vai nos ajudar a fortalecer esse conceito de internacionalização da marca. Também pensamos e desenvolvemos estudos
não como unidade fabril, mas como distribuição, atuação e serviço local para o mercado europeu, que é a segunda perna de desenvolvimento dessa prioridade estratégica. Mas o foco no mercado americano, sem dúvida, é um dos pilares da estratégia da Porto Belo para os próximos anos. O terceiro e último ponto desse tripé, eu colocaria a nossa unidade Pointer, que é a nossa unidade do Nordeste, que nasceu 4, 5 anos atrás, sofreu bastante ao longo de alguns anos com as dificuldades que o Brasil, e notadamente o mercado do Nordeste, observou. Então, essa era uma marca, um negócio que precisava ainda de uma consolidação, seja como mercado, seja como performance, como resultado de última linha, e isso, felizmente, à medida que a gente vem colocando como uma prioridade estratégica, uma gestão mais autônoma daquela unidade, a performance vem evoluindo mês a mês e pode gradativamente crescer e se transformar não apenas numa marca regional, mas numa marca nacional de design democrático. Então, essas são as 3 principais prioridades. Eu avançaria e deixaria os senhores também atualizados sobre a questão das unidades de negócio, né? Nós temos 4 unidades de negócio, eu e Ronei, ao colega auxiliados pelo César Júnior e pelo Cláudio Ávila, que são também vice-presidentes e que compõem o grupo corporativo da companhia, nós temos 4 unidades de operação, 4 unidades de negócio com gestão independente, com diretores gerais. Uma delas é a Porto Belo, como unidade fabril, mais conhecida dos senhores, 40 anos de história, de tradução. A outra é a Porto Belo Shopping, ela com 20 anos de atuação, rede que nasceu basicamente franqueada e hoje uma rede que já tem 12% das suas unidades como unidades próprias. Passa pela unidade da Pointer, que eu acabei de citar, com a unidade do Nordeste de Design Democrático, também com uma gestão, atuação, produtos e canais de distribuição independentes. E, finalmente, a unidade americana, a Porto Belo América. Aí vocês observam a foto do nosso principal depósito, localizado no sul da Flórida e que atende o mercado Southeast, digamos assim. Temos um outro depósito no Tennessee. Essas são as 4 unidades que, consolidadas, geram os números que o Ronei daqui a em momentos apresentará. Vamos dando sequência aqui, atualizo também sobre a estrutura organizacional da companhia, já citei o grupo corporativo, as 4 unidades de negócio aqui representadas pelos seus diretores, temos também o próprio conselho de administração da companhia, conselho fiscal, para que os senhores tenham também uma visão mais clara de toda a estrutura organizacional e do conselho de administração da companhia. Na sequência, ainda completando esse overview sobre a Porto Belo, os senhores têm aqui um pouco do cenário, do quadro da estrutura societária da companhia. Observe que nós temos hoje mais de 30 mil acionistas, muitos deles hoje aqui ouvindo, conhecendo, avaliando a performance da companhia. Temos um free float acima de 40%, 44% para ser mais específico. Isso amplia a nossa responsabilidade do ponto de vista de governança, de transparência, de informações detalhadas ao mercado e também uma resposta positiva do trabalho que tem sido feito nessa direção de um relacionamento cada vez mais profissional e transparente com os nossos stakeholders. Avançando mais um pouquinho, e o último slide, antes de colocarmos a performance da companhia, cabe aqui também atualizá-lo sobre as ações que a empresa vem fazendo desde o início da pandemia, que começou no Brasil na segunda quinzena de março. A companhia já informou no último relatório das suas ações, mas nos sentimos na obrigação de mantê-los atualizados. Depois de 5 meses, várias das ações que nós tomamos no sentido de garantir segurança, qualidade de vida e bem-estar aos nossos colaboradores e comunidade foram incorporadas gradativamente à companhia. Várias melhorias foram aceleradas ao longo do processo, e embora ainda mantenhamos, principalmente na área administrativa, a figura do home office, que vem sendo gradativamente incorporado, mas várias das práticas de saúde, de higiene, de segurança e de próprio relacionamento comunitário que foram executados ao longo desse período mais crítico da pandemia, hoje já estão incorporados à nossa rotina de gestão. Antecipamos, inclusive,
a volta da produção da companhia. Estimamos ficar durante 3 meses com um período parcial de produção. Fizemos, inclusive, um comunicado ao mercado no início de julho, antecipando a retomada total das nossas unidades fabris já no mês passado, por conta da retomada acelerada do mercado que tivemos ao final do segundo trimestre, mas, de qualquer forma, mantemos os cuidados no sentido de garantir o bem-estar nosso e também a relação com a sociedade, com a comunidade com a qual nós atuamos. Nos nossos relatórios de administração, nós mantemos sempre informado tudo que vem sendo feito no sentido de sustentabilidade e de bem-estar da comunidade onde nós atuamos. E ficamos à disposição, se necessário for, para mais algum esclarecimento nessa área. Deixo aqui agora a palavra com o meu colega Ronei Gomes, que com mais mérito, propriedade e conhecimento pode destacar a performance da companhia, e eu fico aqui à disposição na hora das perguntas, se necessário for. Obrigado por enquanto. Bom, Mauro, obrigado. Muito boa tarde a todos. É um prazer participar dessa conferência, dialogar com os nossos acionistas, investidores, parceiros e o público em geral. Essa semana eu estou completando 3 meses de Porto Belo e gostaria de, mais uma vez, reforçar algumas das prioridades que eu mencionei na divulgação dos resultados do primeiro trimestre. Depois de 3 meses na posição, eu estou ainda mais convencido do potencial da Porto Belo. Tenho trabalhado com o Mauro e o time de liderança das unidades de negócio para acelerar a geração de valor para os acionistas, alinhado com os direcionais estratégicos do conselho. Obviamente, a minha prioridade no curto prazo foi de manter a liquidez para a companhia, mas junto com essa prioridade de liquidez, principalmente durante o período de pandemia, nós também conectamos com a prioridade de colocar mais foco na recuperação de margens, tanto margem bruta como EBITDA, e também na melhoria do ciclo de conversão de caixa, para que a gente possa diminuir a necessidade de investimento de capital de giro. Esse tem sido uma das prioridades na nossa gestão, mas, além disso, nós estamos tentando também trabalhar mais próximos do mercado e fortalecendo a nossa governança e com uma maior transparência e frequência de comunicação com os investidores, como o Mauro bem colocou. Bom, nesse sentido, eu creio que nós tivemos aí um primeiro trimestre muito forte, com melhorias de todos os indicadores financeiros, e continuamos progredindo no segundo trimestre, apesar dos desafios da pandemia. Seguindo aí no slide dos destaques do segundo trimestre, o slide 9, como eu comentei, tivemos um trimestre bom, com resultados de qualidade na grande maioria dos indicadores financeiros de DRE e fluxo de caixa. A nossa receita líquida foi de 242 milhões, ficamos 12,9% abaixo do segundo trimestre do ano passado, em virtude da queda das vendas em abril, mas nós já tivemos aí um início da retomada em maio e já apresentamos crescimento em junho. Conseguimos manter as nossas margens durante o segundo trimestre, apesar da pandemia, mantemos nossas margens de 34%, progredindo contra o ano anterior, e aqui vale mencionar que essas margens ajustadas estão excluindo efeitos não recorrentes das nossas paradas de fábricas devido à pandemia, por isso entra essa figura da margem bruta ajustada. O nosso EBITDA ajustado recorrente foi de 15,7 milhões, nós também conseguimos, apesar da queda do faturamento, manter a margem EBITDA em 6,5%, basicamente em linha com o ano passado. E um destaque importante no segundo trimestre foi a geração de lucro líquido de 52 milhões, quase 28 milhões acima do segundo trimestre do ano passado. Isso é uma combinação de um EBITDA mais favorável, um melhor resultado na equação financeira, devido às receitas financeiras do câmbio. Nós temos uma exportação em dólar que nos gera uma receita financeira, menores despesas financeiras com as taxas de juros, mas também um fator extraordinário, é uma reversão de uma provisão sobre a tributação de um ganho que nós tivemos no ano passado, do polo ativo. Essa reversão de provisão gerou um efeito positivo de 54 milhões de imposto de renda, e isso está impactando positivamente o lucro líquido do período. Movendo para os destaques do segundo semestre, do primeiro semestre, efetivamente, como a gente fica no primeiro semestre, a nossa receita fica praticamente em linha, ou seja, nós crescemos 15% no primeiro TRI e caímos 13% no segundo TRI.
Então, boa parte desse desempenho da receita é em função da performance do primeiro TRI. Como eu comentei, a nossa margem bruta ficou no mesmo patamar aí nos primeiros semestres de 34%, apresentando melhoria de quase 2 pontos versus o ano anterior. Isso é muito devido também à nossa performance no primeiro TRI. O nosso EBITDA ajustado foi de 38,5 milhões de reais, quase 17 milhões acima do período do primeiro semestre do ano passado. Nós atingimos uma margem de 7,5% da receita, uma melhoria de 3 pontos em relação ao ano passado. Então, um crescimento sólido aí de 82% no EBITDA. E, como comentei, o lucro líquido do primeiro semestre também tem um crescimento significativo, atingindo 73 milhões, 66 milhões acima do primeiro semestre, os mesmos fatores de impacto no segundo TRI. Falando um pouco da parte de dívida, nós terminamos o trimestre ou o semestre com 410 milhões de dívida líquida, que é uma melhoria de 173 milhões em relação ao mesmo período do ano passado, e com um ratio de dívida líquida de EBITDA de 4 vezes. Bom, antes de entrar no detalhe da nossa performance, do nosso desempenho e entrar em cada um dos componentes do DRE e do caixa, acho que é muito importante analisar como o mercado se comportou no segundo TRI e no primeiro semestre. No slide 11 nós temos duas referências externas, uma da Anfacer e outra da Abramat, que mostra como o mercado de revestimento cerâmico e de materiais de construção se comportou no período. Falando especificamente da Anfacer, houve uma queda de 10% no segundo trimestre, em volume, e a Abramat apresentou uma queda no segundo trimestre de 19% em valor. O que pode se perceber aqui na performance do mercado é que o mercado teve uma queda acentuada em abril, continuou caindo em maio e durante o mês de junho apresentou um crescimento em volume, mas ainda em valor, andando quase que de lado em relação ao ano anterior. Mas uma aceleração na recuperação a partir de maio, já em junho, tendo algum tipo de crescimento, pelo menos em volume. Quando nós analisamos essas mesmas figuras, aí eu analisando em valor para poder comparar com a receita, né, analisando a performance do mercado versus a performance da Portobello, o que a gente percebe é que a nossa performance foi melhor do que o mercado em todos os meses. A nossa queda em abril, como a gente já tinha comentado no release do primeiro trimestre, foi em volta de 30%. Em maio nós já tivemos uma aceleração, a queda foi para 15%. E em junho já apresentamos crescimento da receita de 7%. Então, a nossa performance no segundo TRI foi uma queda de 13%, comparado com uma queda do mercado em valor de 19%. E nós terminamos o primeiro semestre basicamente flat, né, em linha com o ano anterior, enquanto o mercado caiu por volta de 10%. Então, reforça o nosso desempenho em relação ao mercado e muito provavelmente com ganho de share na nossa categoria. Seguindo a apresentação, entrando um pouco no detalhe da performance do mercado doméstico, mercado interno e mercado externo, né? Esses 12,9% de queda no segundo TRI foram uma combinação de uma queda de 10,6% do mercado interno, né? E uma queda de 24% nas exportações, aqui muito impactada, apesar da Portobello América ter performado bem, nós sofremos um pouco com as restrições nos mercados da América Latina, temporariamente fechados, e isso acabou impactando um pouco as exportações. Quando a gente olha no semestre, esse flat de receita é basicamente o mercado interno caindo de 1,6%, e as exportações, sim, aqui já refletindo o impacto da Portobello América, com crescimento de 7,7%. Analisando os componentes da receita, no slide 14, no nosso segundo trimestre nós tivemos aí efeitos positivos de preços e mix, melhor valor por venda de produtos de maior valor agregado e uma combinação de preço e mix que gerou um impacto na receita de 4,6%, né? E o câmbio favorável também nos impactou positivamente em 7,2%. Quer dizer que a nossa receita em moeda constante, tirando o efeito do câmbio,
teve uma queda de 20%, e colocando o impacto positivo do câmbio, chegou nesses 13% de queda no segundo trimestre. No primeiro semestre, que está no mesmo slide, a comparação é igual. De verdade, os preços e mix positivos geraram um impacto de 8,6 na receita, né? Capturando aí a nossa performance no primeiro TRI, e o câmbio tem um efeito favorável no semestre de 5 pontos. Quer dizer que a nossa receita caiu 5 pontos em moeda constante e se manteve flat, considerando o efeito do câmbio. Caminhando aqui na apresentação, no slide 15, falar um pouco da margem bruta e despesas. Como eu comentei, a nossa margem bruta ajustada, tirando o efeito das paradas, ficou no patamar de 34%, com crescimento no trimestre, com crescimento significativo no semestre, combinação de 3 fatores: o efeito favorável do câmbio, como eu já comentei, a venda de produtos de maior valor agregado e a estabilização dos nossos custos de produção. No lado das despesas, também um resultado muito positivo, otimização das nossas despesas, uma queda de 8% no trimestre e uma queda de 3% no semestre. Aqui tem um impacto da nossa estrutura de vendas e também da adesão ao programa de redução de jornada, que impactou a gente em maio e junho, uma redução de 25%, acabou gerando um benefício na parte de despesas. Movendo para EBITDA e lucro líquido, o EBITDA de 6,5% ficou flat contra o ano passado. Nós tivemos aí 7,5% no semestre, que é uma melhoria de 3,4 pontos. Isso significa mais ou menos uma melhoria do EBITDA de 17 milhões. Quando olhamos o EBITDA, o impacto no semestre desses 17 milhões, quase que 8 milhões vem da melhoria da margem bruta, e mais ou menos 6 milhões vem da redução das despesas. Então, melhoramos o nosso componente EBITDA, trabalhando os fundamentos do DRE e os fundamentos do negócio, melhoria de margem, gestão rigorosa na parte das despesas, contendo aí os gastos discricionários. Nosso lucro líquido, como eu comentei, tem um crescimento significativo no semestre e no trimestre, relacionado com esse melhor EBITDA, mas, como comentei nos destaques, nós tivemos um impacto positivo de 54 milhões, não recorrente, de uma reversão de provisão, que impactou positivamente no imposto de renda. Olhando pelo lado da posição financeira de caixa e os nossos investimentos de CAPEX, o nosso caixa terminou muito bem no segundo trimestre, melhor do que nós esperávamos. Fechamos o caixa mantendo a nossa posição do final do ano passado, de 275 milhões no final do ano passado. Conseguimos até gerar caixa durante esse primeiro semestre e terminar com 282 milhões na posição, devido a esse maior EBITDA, uma excelente gestão na parte de capital de giro, com melhoria no ciclo de conversão de caixa, e obviamente também contemos alguns, como já comunicamos no primeiro trimestre, fizemos alguma contenção nos investimentos de CAPEX, focando naqueles mais prioritários. No segundo TRI, houve uma pequena diluição na parte do caixa, porque nós tivemos um fluxo grande de amortização de dívida, amortizamos aí mais de 80 milhões de dívida, inclusive uma debenture de 50 milhões que venceu durante o mês de junho. Então fizemos todo o serviço da dívida, então houve uma pequena diluição do caixa, mas saímos fortalecidos aí com esses 282 milhões. O CAPEX durante o período foi de 78 milhões, nós continuamos focados nos investimentos do projeto Lastras e também na expansão das nossas lojas, reformas de lojas. Esses são os dois projetos importantes que nós estamos tocando, que é o que vocês, e aqui quero destacar um pouco do que nós estamos fazendo. A nossa fábrica de lastras em Tijuca já está em fase de testes, né? Nós já temos aí a nossa exposição de lastras em algumas lojas, aí a foto uma das nossas lojas da Porto Belo Shopping Florianópolis, que acabou de ser reformada com toda a exposição de lastras. Continuamos fazendo investimentos na parte fabril da fábrica de Alagoas e liderando um importante projeto de transformação do nosso negócio do varejo, com foco no digital, que é o que nós chamamos do projeto Transformação Porto Belo. Esses são os principais investimentos e onde o nosso recurso está alocado na parte de CAPEX. Avançando aqui no slide 19, falar um pouco da nossa boa notícia em termos de gestão do capital do giro. Claramente essa posição de caixa forte no final do trimestre tem a ver com a gestão do capital do giro. Nós trabalhamos forte nesse contexto, como eu falei no início da nossa reunião. Melhoramos 87 milhões o ciclo de conversão de caixa,
uma redução de 22 dias, muito focada aí no alongamento do prazo com fornecedores, mas também na melhor gestão dos nossos recebíveis de clientes, gerando esses 22 dias de melhoria. Ainda temos um trabalho para ser feito em estoques, mas esses dois indicadores do componente ciclo de conversão de caixa já apresentaram resultados muito positivos. No slide 20, falar um pouco do endividamento. Terminamos com um endividamento de 410 milhões, 173 milhões de redução, esses 4 vezes o EBITDA, e aí 4 vezes o EBITDA um pouco mais do que a gente geralmente tem como nesse ratio, tem a ver com os impactos da Covid, né, quando nós tomamos o EBITDA de 12 meses, e também aí do faseamento dos não recorrentes. A dívida no curto prazo é de 33% do total, nós temos ainda um serviço da dívida de julho a dezembro de 120 milhões, que está dentro das nossas projeções de caixa e que representa aí menos da metade da nossa posição de caixa hoje. Bom, isso seria um pouco do sumário do segundo TRI do primeiro semestre. Gostaria de aproveitar agora a oportunidade de falar um pouco das nossas perspectivas para o terceiro TRI. Como foi comentado, nós vimos sim uma boa recuperação dos nossos negócios ao final do segundo TRI, principalmente em junho, onde já apresentamos crescimento. O mercado tem retomado muito rápido, o mercado de construção civil e o negócio de varejo também. Nós esperamos aí um aquecimento no curto prazo, até porque pelo nível de atividade de reformas, de novas residências. Então o mercado tem retomado, ainda tudo muito incerto, mas a gente vê uma tendência positiva no curto prazo. Claro que encontrando sempre o balanço, mas existe uma tendência positiva no curto prazo. Nós retomamos as nossas atividades um mês antes do previsto, na parte fabril, na parte administrativa. Estamos operando a plena capacidade. Tivemos, conforme o fato relevante divulgado no dia 14 de julho, nós voltamos um mês antes do previsto, em função desse aumento de demanda, acima até da nossa previsão, e estamos operando a pleno. E em julho já tivemos um resultado expressivo de crescimento da receita, nosso melhor ano histórico, recorde de vendas, com a Porto Belo tendo crescimento na receita líquida por volta de 25%. Na gestão, apesar desse crescimento, nós vamos continuar muito focados na gestão de custos e despesas, estamos buscando eficiências. Estamos esperando aí não só para o terceiro trimestre, mas para o semestre em si, uma redução nas tarifas de gás. Já temos essa redução confirmada, e isso deve demonstrar uma melhoria nas nossas margens, na lucratividade. Do ponto de vista de gestão de caixa, o plano de CAPEX continua contido, mas nós continuamos investindo nesses projetos estratégicos, como eu mostrei, lastras e ampliação do varejo, com as nossas redes de lojas do Porto Belo Shopping, e na gestão de caixa, focado no ciclo de conversão, principalmente em estoques, mas mantendo aí o que a gente já progrediu em fornecedores e clientes, mantendo a liquidez da companhia. Acho que temos duas boas notícias, devemos estar entrando aí com 15 milhões de entrada em caixa no terceiro trimestre de financiamentos já contratados, e acabamos de contratar uma nova linha de financiamentos com a FINEP, de 64 milhões, que vai financiar todos os dispêndios do projeto Lastras no segundo semestre. Então, de alguma maneira, esse investimento de CAPEX está, de alguma forma, protegido com esse recurso que nós captamos aí com a FINEP. Continuamos avaliando as novas linhas de empréstimos e financiamentos, mas talvez com menos urgência, uma vez que a situação está equalizada no curto prazo. Com isso, eu encerro aqui a minha apresentação. Acho que abrimos para perguntas e respostas, perguntas dos senhores. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *9. E para retirar a pergunta da lista, digitem *9 novamente. Lembrando que para fazer perguntas basta digitar *9.
Bom, nós temos algumas perguntas aqui que chegaram para a gente ver o site. Deixa eu mencionar aqui, e aí vamos ver como a gente endereça. Uma pergunta vindo do Itrio. No release de resultados foi citada uma queda prevista no preço de gás em julho. A previsão foi confirmada? Qual a economia esperada? Se puder abrir a dimensão. Vou responder essa pergunta. Eu moro aqui, me ajuda se tiver algum ponto que eu não tenha coberto. Nós tivemos uma confirmação na redução até agora de 13%, por volta de 13% nas tarifas de gás, tanto para Porto Belo, aqui em Tijucas, como para a unidade Pointer, em Alagoas. Porto Belo já a partir de julho e Pointer a partir de agosto. Tá? Isso representa, dando um pouco de dimensão, o nosso componente gás no custo é mais ou menos 20%. Então nós estamos falando aí de 13, de 20, mais ou menos com uma redução de 2,5 pontos nos nossos custos, o que deve dar uma melhoria de margem aí entre 1,5 ponto e 2. Esse é um pouco do que a gente espera, muito provavelmente caminhando a partir de agosto, quando nós já tivermos as duas plantas com os benefícios do gás dos nossos indicadores financeiros. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Carlos, da Condor Insider. Boa tarde. Na verdade, o Carlos ele teve um imprevisto e eu trabalho com ele, me chamo Leandro Piva, e ele passou para que eu fizesse as duas perguntas. Eu vou prosseguir com a primeira aqui. Visto os senhores que o mês de junho ele foi muito bom nas vendas, acho que devido à demanda reprimida ou não, vocês poderiam mencionar. E como tem sido o mês de julho e o mês de agosto? Bom, deixa eu comentar aqui, começar em junho. Como eu comentei, em junho a gente cresceu 7%, né? E em julho nós mencionamos na perspectiva um crescimento de 25%. Né? Estamos vendo também um movimento forte também em agosto, mas é um pouco desse aquecimento da demanda no curto prazo. Esse é um pouco do cenário. Como a gente comentou, a gente realmente já tem confirmado esses 25%, em torno de 25% de crescimento em julho, que é um resultado bastante positivo, recorde histórico de faturamento da Porto Belo. Complementando os comentários do Ronei, sempre o questionamento que vem em todo o mercado é até onde são vendas reprimidas e até onde é um crescimento mais consistente do mercado para os meses vindouros. Essa é uma resposta que não é ainda muito clara, mas alguns sinais apontam na direção positiva. Uma taxa de juros recorrentemente menor, uma predisposição nos hábitos do consumidor de investir mais na casa do que em outros investimentos, seja eles em viagens, seja eles turismo de maneira geral, mas concentrando o foco no mercado residencial, na reforma e na construção nova. Há também um indicador de que a venda de produtos básicos para novas obras tem crescido até acima da venda de acabamento. Então, são alguns fatores que nos faz acreditar que vamos ter, não uma garantia ainda, não seria prematuro, arriscado colocar no sentido assim de um mercado forte por um médio e longo período, mas sem dúvida são fatores positivos que fazem com que se amplie o otimismo em relação ao mercado da construção civil de maneira geral, não só no Brasil, mas também no exterior. Mas evidentemente, num contexto ainda de pandemia, ainda não concluído, digamos assim, é prematuro você fazer algum tipo de afirmação. Seria um otimismo realista, digamos assim, que nós podemos imaginar para os próximos meses. Posso fazer outra pergunta? Sim. Com todos esses planos de expansão que estão em andamento, como que vocês pretendem fazer para lidar com a dívida e esses vencimentos de curto prazo? Seria inevitável realizar um follow-on? Bom, vamos falando um pouco da dívida, entendeu? Como eu comentei, o grande ponto do serviço da dívida foi agora no segundo trimestre, principalmente com o vencimento da primeira parcela da debênture. Nós temos ainda uma segunda parcela em dezembro, né? Então, como você vê no slide 20, tem 120 milhões de serviço da dívida.
Nossa posição de caixa é bastante forte, com 280, então nós não vemos aí a necessidade de grandes captações, porém, como você bem mencionou, nós temos investimentos para fazer. Então, por isso, nós estamos captando essa linha da FINEP de 64 milhões, que mais do que cobre os nossos investimentos de CAPEX no segundo semestre, e é uma linha de longo prazo, né? E a nossa posição de caixa hoje é muito fortalecida. Com a expectativa de crescimento, é provável que o nosso caixa tenha alguma diluição com o capital de giro, né? E por isso nós continuamos trabalhando forte na gestão do capital de giro e no ciclo de conversão de caixa. Muito obrigado. Tem uma pergunta aqui da Natasha. Quando a empresa diz que melhorou o EBITDA, ela considera os impactos do Covid de 27 milhões. Então, nós fizemos nos nossos resultados, na margem bruta ajustada e no EBITDA ajustado, nós tiramos o efeito aí desse item não recorrente, o impacto da parada das nossas fábricas, que foi, como você bem comentou, por volta de 27 milhões. Tá? Então, os números reportados têm um impacto das paradas, e os números ajustados, tanto da margem como da EBITDA, não têm esse efeito, né? Assim como não tem o efeito nesses ajustados dos itens não recorrentes. Nós também tivemos aí outros itens não recorrentes, receitas, que impactaram o resultado não só nesse ano, como no ano anterior. Então, o nosso demonstrativo do ajustado recorrente exclui esses impactos. Tem uma outra pergunta, qual foi o impacto da Covid no lucro líquido, né? Nós separamos aí como impacto da Covid esse efeito da parada. A gente não tinha previsto no ano um efeito de parada, por isso que consideramos esse tema como não recorrente. Está totalmente ligado com o efeito da Covid. Isso vale mais ou menos 27 milhões no EBITDA. A pergunta foi no nível de lucro líquido, deveria ser mais ou menos aí uns 19 milhões, se você fazer o equivalente do EBITDA para lucro líquido. Mas, apesar da gente não ter falado, acho que é importante mencionar que essa queda de 13% no segundo trimestre é totalmente relacionada à Covid. E se nós estivéssemos fazendo uma comparação aqui sem essa queda do mercado, muito provavelmente teria aí mais uns 10 milhões de EBITDA de impacto, provavelmente uns 7 milhões no lucro líquido, vindo da queda do mercado. O que nós separamos foi os efeitos diretos da parada, que não tem muita dúvida que está relacionado com o Covid, e esse impacto indireto do mercado, nós estamos explicando aqui que é relacionado à queda do mercado, né, e impactou a todos, mas também está relacionado com a parte Covid. Lembrando que para fazer perguntas basta digitar *9. Novamente, para fazer uma pergunta, a favor digitar *9. Bom, senhores, é Mauro novamente. Não havendo mais perguntas, deixamos claro o canal aberto de comunicação no nosso RI para qualquer dúvida ao longo do período. Nós agradecemos mais uma vez a atenção de todos. Acho que o Ronei foi muito claro e feliz quando comentou que vamos manter as ações no sentido de garantir a saúde financeira da empresa, mesmo com a retomada de mercado. Todos os cuidados em despesa, em gestão de caixa, vão ser mantidos ao longo do período. Mantemos um otimismo em relação ao segundo semestre, mas, como também citado há pouco, um otimismo consciente e realista, acompanhando no dia a dia, com capacidade, acima de tudo, de reação às condições de mercado, sejam de restrições que, porventura, aconteçam, queremos crer que não ocorrerão, mas, fundamentalmente, no crescimento, na retomada do mercado gradativo, não só no Brasil, como também no exterior. A Porto Belo se sente capaz de executar planos no sentido de garantir crescimento de mercado e capturar rapidamente essas oportunidades de negócio pós-pandemia. E, acima de tudo, vamos manter todos os cuidados para a saúde e bem-estar das nossas comunidades onde atuamos, nas lojas, nas fábricas,
nas unidades administrativas e, com isso, garantir um bem-estar a toda a comunidade que cerca a Porto Belo. Obrigado mais uma vez pela atenção de todos e mantemos contato. Um abraço. A audioconferência da PBG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.